Pessoal, na continuidade das nossas aulas agora, vamos falar acerca das epístolas, tá certo? Na página de número 48, vamos começar a falar acerca das epístolas. Primeiramente através das epístolas paulinas, as 13 epístolas paulinas, e na continuidade com as epístolas pastorais e as universais, tá certo? Então, página 48, o tema das epístolas. A diferença de carta para epístola. É bastante comum alguém ensinar que o termo carta tem o mesmo sentido que o termo epístola. No entanto, não é bem assim. A palavra epístola no grego se escreve epístole, que significa carta ou despacho. Em última análise, o sentido profundo desse termo indica um tipo de comunicação por escrito. Na língua portuguesa, a palavra epístola trata-se de uma forma de missiva mais formal que simplesmente uma carta. Nesse caso, uma epístola teria maior qualidade literária que propriamente uma simples carta, com a vantagem de ter em seu conteúdo uma mensagem mais importante e bem superior à simples mensagem informal e superficial de uma mera carta. A raiz verbal do termo grego é epístole, que por sua vez tem o sentido de enviar, ou seja, enviar uma carta, expedir uma ordem ou comando. Traz também a ideia de anunciar. Essa palavra pode significar também escrever uma carta. Entretanto, o termo grego epístole, ao ser traduzido para o português, não apresenta nenhuma diferença entre uma epístola formal e uma mera carta informal. Então, a questão da perda do significado de diferenciação ocorre no momento da tradução. A tradução dos dois termos uniu eles e não considerou a diferenciação de qualidade entre essas duas produções, uma epístola e uma carta. Então, os dois principais veículos de comunicação da antiguidade, de transmissão de informações, uma vez que estavam muito longe de qualquer tipo de tecnologia mais avançada. Eles tinham essa tecnologia, a comunicação por via da escrita em algum tipo de material. No Antigo Testamento vimos alguns materiais empregados na antiguidade histórica, como por exemplo os tabletes de barro, nos quais eram impressos escritas cuneiforme, impresso hieróglifos. Vimos aí escritas em pedra, escritas em pedaços de madeira, e até lâminas. E passado o tempo foram se desenvolvendo alguns outros materiais até chegarem à confecção do papiro e do pergaminho. Então, no âmbito do papiro e do pergaminho nascem essa comunicação com mais facilidade e mais mobilidade, né? Inclusive mais possibilidade de armazenamento, que são as epístolas e as cartas escritas nesse tipo de material, no papiro e no pergaminho. E a principal diferença entre uma e outra é a questão da formalidade. A epístola, ela carrega uma forma, um método mais formal de escrita, uma comunicação muito mais formal, muito mais importante, muito mais sistematizada do que uma carta, que é simplesmente uma forma de transmissão de informação, mas sem qualquer apego a rito, sem qualquer apego a métodos muito específicos, né? Métodos muito bem definidos. Então, havia desde uma pequena comunicação, uma pequena lista de compras que foram encontradas pela arqueologia, pequenos selos e diferentes meios, diferentes métodos de se registrar e de transmitir uma informação, que poderiam ter desde prezar pela simplicidade, pela brevidade da informação, desde grandes tratados que foram escritos, endereçados a alguma outra pessoa, enviados neste modo, né, desta forma, e que por serem construídos de forma mais sistemática, de forma mais profunda, ganham um sentido também diferenciado entre uma carta e uma epístola. Uma carta, uma comunicação simples, uma epístola, uma comunicação muito mais complexa, num âmbito muito mais amplo, muito mais profundo, e que está também numa forma mais sistematizada. Vemos aí as epístolas paulinas, por exemplo,
com a sistematização que elas trazem, em comparação com a sistematização aplicada pelos escritores do mundo greco-romano, bem como Lucas também as aplica na sua correspondência. O prólogo, a saudação, o corpo da epístola e a saudação final ao terminar todo aquele conteúdo. Então vemos aí que há um método, há uma forma que se espera encontrar naquele conteúdo, se espera encontrar naquele material e que o caracteriza como uma comunicação formal, tá certo? Diferentemente de uma simples carta. Então temos aí o primeiro tópico, epístola, do grego epístole, são correspondências formais, diferentemente das simples cartas. Em comparação a esses dois gêneros de formas de comunicação entre a epístola e a carta, podemos citar também uma terceira forma. Poderiam ser escritas em papiro, pergaminho ou pequenos cacos chamados óstracos, no caso de pequenas cartas. Então temos aí os dois materiais principais para a escrita, né, o suporte da escrita: o pergaminho, material caro, material difícil de obter, mas aliás um material caro, e o papiro, um material um pouco mais barato do que o pergaminho, um pouco mais difundido também, de mais fácil acesso, mas também que requer uma certa quantia, né, requer uma certa dificuldade para se obter. Então materiais que eram considerados preciosos, e bem como a prática da escrita também era considerada uma prática bastante incomum. Poucas pessoas tinham domínio da leitura e da escrita, eram pouquíssimas mesmo. Você vê no contexto bíblico a ênfase que são dadas aos escribas e fariseus. Os fariseus, que eram um grupo religioso importante, muito à frente do ensino, da vida ética, moral, regendo a vida ética e moral do povo de Israel, interagindo com as sinagogas, e os escribas associados a eles, porque eram os profissionais técnicos especializados responsáveis pelas cópias das escrituras, feitas em papiro e em pergaminho, que iriam se deteriorando ao longo do tempo, e necessariamente teriam que haver pessoas capacitadas para empreender o trabalho de cópia desses manuscritos, cópia à mão. Então eram pessoas de grande relevância, tá ok? Pessoas de grande relevância na sociedade. E além desses materiais, temos os chamados óstracos, que está indicado nessa figura aqui embaixo. Esse pequeno caco, aqui onde estão escritos alguns textos, tá ok? Então isso é só para você ter a noção do tipo de comunicação que se podia utilizar. Então podia se utilizar desde um pergaminho, tá ok? Um material muito mais caro, empregado numa escrita formal, né, num grande tratado. Um papiro, por exemplo, também um material muito importante na época, que foi suporte para muitos textos das cartas, textos do Evangelho, tá certo? Aqui uma elucidação sobre o método de trabalho na época, a escrita à mão, tá ok? Método que exige muita perícia, muita qualificação para se escrever algo que fique completamente legível, bem organizado, com espaço bem aproveitado, porque o material é caro. E aqui embaixo o chamado óstraco, que é um caco de telha, onde podia se fazer uma comunicação rápida, escrever alguma mensagem rápida e enviar para alguma outra pessoa, tá ok? Sem necessidade de formalismo, nem de prólogo, nem de corpo do texto ou final com saudação. Apenas uma comunicação rápida, conforme a arqueologia encontrou, por exemplo, na cidade de Lais, em Israel, onde a cidade estava sendo atacada pela Assíria, e encontraram-se muitos cacos muitos óstracos, onde continha mensagens rápidas, tratando acerca da posição dos exércitos dos soldados assírios, situação da cidade, situação de guerra. Tá, okay? Então são as diversas formas de comunicação encontradas pelo povo da antiguidade. Então na página 48 ainda, fala acerca dos métodos, e os métodos mais importantes encontrados na antiguidade, primeiramente com relação ao material, como temos visto já, e em segundo plano com relação à capacidade técnica de escrever e de ler, o que para nós hoje é o básico do básico, na época era algo muito exclusivo, porque poucas pessoas tinham acesso
a arte de ler e escrever, tá ok? Poucas pessoas tinham condições de pagar por um mestre, de colocar seu filho aos pés de um mestre para que lhe fosse ensinado a leitura e a escrita. Em Israel era bastante propagado o ensino desta arte, da leitura e da escrita, a fim de que o povo tivesse o maior acesso possível aos textos da Torá, aos textos da lei, né? Então Deus mesmo determinou nos textos sagrados que fossem ensinados, né? Que houvesse, por exemplo, uma tribo sacerdotal que estivesse ligada a cada tribo e que provavelmente fizeram o papel também de professores, tá, ok? Dessas tribos. Então no meio do povo de Israel a cultura era muito valorizada. Agora no meio dos povos em geral, na maior parte das vezes não se encontravam tantas pessoas com capacidade de leitura e de escrita. Não é à toa que num texto de Apocalipse João fala desta forma na sua carta: bem-aventurado o que lê e os que ouvem a profecia deste livro. Você já parou para pensar por que ele diz que bem-aventurado o que lê e os que ouvem? Exatamente porque poucas pessoas teriam condição técnica para empreender uma leitura. Então numa igreja necessariamente alguém precisaria ter essa capacidade de leitura para que ele procedesse à leitura, e os demais que geralmente não tinham acesso a esta ciência acompanhassem a leitura, tá ok? Daquele texto. Então na antiguidade temos, por exemplo, o uso de um importante profissional associado ao escriba, de certa forma associado ao escriba. O escriba muitas das vezes atuava como copista dos textos, preservando esses textos, impedindo que eles fossem completamente destruídos. Ele trabalhava na preservação de grandes e importantes obras. E também o amanuense, que serve como um datilografista para o autor-narrador. Então, por vezes, podia-se fazer uso de um amanuense, que atuava como datilografista e, de certo modo, editor gramatical sob a supervisão do autor-narrador. Então, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita com este método. Paulo narrou a carta aos Romanos, um amanuense na cidade de Corinto registrou isso na carta. Como Paulo tinha conhecimento da leitura e da escrita, ele faz a correção, ele faz a leitura e aprova aquilo que foi colocado pelo amanuense, e no final assina. Algumas cartas de Paulo trazem a assinatura, a rúbrica do apóstolo, no sentido de impedir plágio, né? Impedir que fossem plagiadas e que outros autores difundissem doutrinas espúrias atribuindo ao nome dele, tá, ok? Cartas pseudônimas. Então, com esta prática vemos aí quais são os modos possíveis de escrita de uma carta na antiguidade, quais são os métodos empregados nesta época da história. Então, com relação, por exemplo, ao trabalho do amanuense, diferentemente do trabalho do escriba, temos a pessoa que pode não somente ser um registrador daquilo que está sendo narrado, mas uma pessoa desde que seja da confiança deste autor, desde que seja da confiança do autor e que tenha capacidade para isso, ser também um revisor gramatical, no sentido, por exemplo, do autor não ter tanto domínio da língua, né? Por exemplo, um autor judeu escrevendo um texto em grego. Ele tem até o conhecimento do grego, mas não tem amplo domínio da língua, com todas as palavras, os verbetes, a correção gramatical, sistemática de escrita. Então ele confia àquele amanuense a narrativa, ele confere se a narrativa segue aquilo que ele está, no sentido, aquilo que ele está dizendo, mas dá uma certa liberdade ao amanuense de fazer correções gramaticais, no sentido da sintaxe, tá? No sentido das melhores palavras a serem empregadas, e provavelmente é isso que encontramos na segunda carta de Pedro, na segunda epístola de Pedro, perdão, segunda epístola de Pedro. A segunda epístola de Pedro, por muito tempo, foi rejeitada como texto canônico por causa do seu acurado nível técnico. Então, os pais da igreja, analisando essa carta, eles viam nela uma dificuldade de aceitação em vista de ser uma carta com um acurado nível técnico.
E o que acontece? É sabido que Pedro não tinha formação. É sabido que Pedro, antes de aceitar a Cristo, de tornar-se um apóstolo, era um pescador. Então não teve uma base de formação técnica na língua, uma base de formação erudita, como Paulo teve, como Lucas teve. O Evangelho de Lucas, que é o mais extraordinário no Novo Testamento no sentido da técnica. Então Pedro não teve, Pedro era desprovido disso. O Evangelho de João, por exemplo, é dos textos, como já foi dito aqui, teologicamente mais profundos, mais sublimes, mas tecnicamente mais simples. O modo de escrita do Evangelho é simples, diferentemente do Evangelho de Lucas, tá ok? Então o que acontece é, a carta de Pedro provavelmente passou por esse processo, por isso essas características encontradas nela, essas características esse grande desenvolvimento técnico gramatical, por causa de um trabalho de um amanuense que se manteve fiel aos fatos conforme narrado por Pedro, mas que aplicou sobre a escrita toda a técnica gramatical de que dispunha para que obtesse um texto de alto nível, tá certo? Então essa é a questão que envolve, por exemplo, a carta de Pedro. Acerca do tamanho das epístolas, página 49, temos no mundo greco-romano as cartas particulares contavam em média com quase 90 palavras. Missivas literárias, como aquelas compostas pelo orador e estadista romano Cícero, ou aquelas de Sêneca, o filósofo, orçavam em média pelas 200 palavras. Visto que a usual folha de papiro media cerca de 34 por 26, aproximadamente as dimensões das nossas comuns cadernetas de anotações, podendo acomodar cerca de 150 palavras, dependendo do tamanho da escrita, a maioria das cartas antigas não ocupava mais do que uma página de papiro. Todavia, as dimensões médias das epístolas de Paulo se elevavam a cerca de 1.300 palavras. 1.300 palavras, variando desde 335 palavras em Filemon até 7.101 palavras em Romanos, tá ok? É óbvio, portanto, que as cartas de Paulo são várias vezes maior que as cartas médias da antiguidade, pelo que também, em certo sentido, Paulo foi o inventor de uma nova forma literária, a epístola, uma novidade por ser carta tão prolongada devido à natureza teológica e usualmente na natureza comunitária dos endereçados. Do outro ângulo, todavia, as epístolas de Paulo são cartas verdadeiras, portanto possuem endereçados genuínos e específicos, no que diverge das antigas epístolas literárias que eram escritas para o público em geral a despeito de seus endereçados artificiais, ou seja, escrevia-se um tratado e dirigia-se ele ao leitor interessado, não necessariamente a uma pessoa específica, diferentemente dos tratados escritos pelo apóstolo Paulo. O tratado de Romanos, que tem aí 7.101 palavras, o que eleva em muito o nível de escrita em relação às cartas médias da antiguidade e fazem com que este gênero literário de fato seja um gênero diferenciado na sua formalidade, no seu tamanho, né, no sentido de ser um grande tratado teológico na forma de uma carta, mas com toda a técnica e com toda a formalidade. Com isto vemos a epístola aos Romanos é o grande referencial de uma epístola. É o grande referencial de uma epístola, diferenciando-se das cartas que circulavam em geral. Tá ok? Pelo seu tamanho, pela sua formalidade, pela sua profundidade, é o grande referencial do que vem a ser uma epístola. Então vemos aí, a partir essa questão do tamanho desse material que circulava, vemos que esse material inaugurou um gênero. Ele inaugurou um gênero. De fato, esse gênero epistolar, ele é muito caracterizado dentro deste âmbito de escrita, dentro desse tipo de material, tá certo? Não somente a questão da epístola, né, a questão dessa carta formal, desse tratado formal, né, de grande amplitude, mas também nós vamos ver futuramente que aquilo que vai ser chamado códex, ok? Que será exatamente o encadernamento dessas folhas, essas folhas que eram escritas desta forma, muitas vezes ligadas umas às outras, até formarem um grande bloco e então enroladas, como está
aqui embaixo, elas futuramente serão encadernadas semelhante ao formato que temos hoje para os nossos livros. E o primeiro encadernamento dessas folhas foi chamado Codex, ok? E o Codex provavelmente não é possível provar isso, tá, ok? Não é possível provar cabalmente, mas é muito possível, é muito provável que tenha sido inaugurado por aqueles que organizaram os primeiros evangelhos, aqueles que receberam os textos originais e buscaram um meio melhor de preservar o texto por mais tempo e torná-los mais fáceis de transporte, ok? Com isso surge o encadernamento, que ajunta as folhas numa sequência e dá a elas uma capa protetora, uma capa de proteção, como são os livros atuais. Então provavelmente o Codex também surgiu no âmbito do Novo Testamento e dos textos sagrados. Agora a ordem de agrupamento das epístolas, página 50. A ordem de apresentação das epístolas paulinas em nosso atual Novo Testamento depende das dimensões, a começar pela mais longa, Romanos, terminando pela mais curta, Filemon, excetuando-se apenas as epístolas pastorais de 1 e 2 Timóteo, que interrompem esse arranjo imediatamente antes da epístola a Filemon. Então temos aí na classificação das epístolas, temos as epístolas neotestamentárias, estão basicamente organizadas por ordem de tamanho, tá, ok? Então esta não é a ordem cronológica, mas basicamente uma ordem de tamanho, sendo agrupadas num grande conjunto das cartas paulinas em primeiro momento, depois as cartas universais, as 13 cartas paulinas, as 7 cartas universais, as 3 cartas pastorais de Paulo e mais a carta aos Hebreus de autoria desconhecida. Então temos basicamente a organização das epístolas do Novo Testamento desta forma. E na página 51 fala acerca do propósito. O apóstolo Paulo escreveu essas epístolas visando auxiliar os pastores no que diz respeito ao governo da Igreja do Senhor Jesus em suas respectivas jurisdições. Elas foram escritas visando 3 propósitos principais. Primeiro foi combater as heresias que atacavam as igrejas da época. Segundo foi encorajar os pastores a nomear homens espirituais verdadeiramente vocacionados, homens dotados de uma moralidade exemplar e, acima de tudo, homens comprometidos com a obra de Deus e desprovidos de sentimentos egoísticos. O terceiro foi mostrar a necessidade do ensino a viver em amor e piedade pautado nos princípios cristãos. Esse propósito tem paralelo com outros pontos principais nas demais epístolas do apóstolo Paulo, provando assim que as epístolas pastorais são de autoria deste apóstolo. Então vemos características que estão presentes nas diferentes epístolas e que seguem esta linha mestra do raciocínio paulino, tá, okay? que estão presentes nestas cartas, tá, okay? Nessas epístolas de autoria de Paulo. E não somente nelas, mas nas demais epístolas, tá certo? Agora as epístolas de Paulo com as características do modo de pensamento de Paulo. E as demais epístolas assim seguindo a forma de pensamento de seus autores. Então, passada essa introdução acerca das epístolas, vamos começar a tratar acerca do grupo, tá? Do primeiro grupo de epístolas, começando com as cartas paulinas. Primeiro uma visão geral acerca das cartas. Temos aí informações acerca das cartas que Paulo escreveu, o local em que escreveu e a provável data para a escrita destas cartas, tá certo? Então, ao começar pela carta aos Romanos, que é a maior delas, temos o local de escrita na cidade de Corinto, tá certo? E a provável data de 54 a 58 depois de Cristo. A primeira e a segunda carta de Corinto, a primeira tendo sido escrita na terceira viagem missionária, tá certo? E a segunda carta escrita da cidade da Macedônia em resposta à reação à primeira carta, quando então Paulo recebe notícias da reação da igreja à primeira carta e, estando ele na Macedônia, escreve então a segunda carta louvando a boa atitude que eles tomaram em relação às repreensões que receberam, quando Paulo, por exemplo, fala que se alegra por terem se entristecido, mas não somente pela tristeza deles, mas porque sentiram tristeza segundo Deus. Texto maravilhoso da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Provavelmente no ano 55 da era cristã, tá certo? A carta aos Gálatas, que inclusive envolve uma questão de interpretação muito séria,
provavelmente escrita de Éfeso ou Antioquia, isso porque há duas teses principais que trabalham sobre ela. A primeira tese diz que Paulo escreveu esta carta depois de empreender uma longa viagem onde foi por terras tanto da Grécia quanto da Ásia, tá? E depois de empreender essa longa viagem, ele escreve a carta aos Gálatas. Gálatas que não é uma cidade específica, mas é uma região de cidades. Agora, depois das pesquisas de Sir William Hussey, pesquisas arqueológicas que ele empreendeu através das narrativas do livro de Atos, comprovando assim a veracidade dessas narrativas e a precisão com que ele descrevia os trajetos e os locais, ele também descobriu que as cidades descritas no itinerário missionário de Paulo, por exemplo, aos Gálatas, se enquadra muito bem no âmbito da primeira viagem missionária que ele empreendeu. Então, se a tese de Hussey, de Sir William Hussey, estiver correta, essa carta foi escrita logo após a primeira viagem missionária pela cidade do sul da Galácia. A Galácia do Sul, não a Galácia do Norte, tá, okay? Que é uma região muito mais vasta. Então, depois da viagem da missão de Paulo pela cidade da Galácia do Sul, ele teria escrito essa carta e a data seria de provavelmente 49 depois de Cristo, e seria a carta anterior às demais. Seria então a primeira carta do Novo Testamento, segundo essa tese de Sir William Hussey. Se não for aceita essa tese, a carta aos Tessalonicenses passa então a ser a primeira, e a carta aos Gálatas tendo sido escrita provavelmente em 52 depois de Cristo, depois de uma segunda viagem missionária muito mais longa, muito mais ampla, tá certo? Então existem essas duas teses aí que trabalham em relação à carta aos Gálatas. E aí entramos então nas cartas da prisão, tá certo? As cartas escritas na prisão em Roma, a terceira viagem, o final da terceira viagem missionária de Paulo. Então, primeiramente a carta aos Efésios, tá certo? É importante, uma mega cidade na Ásia Menor, de importância econômica, cultural, tá? Importância política, e também um grande centro missionário depois de Antioquia. Depois da grande centro missionário de Antioquia, funda-se esse centro missionário aí na cidade de Efésio, tá, ok? Então a carta aos Efésios, na cidade de Éfeso, a carta aos Efésios escrita por Paulo no período de encarceramento, tá? No primeiro encarceramento, em 62 depois de Cristo. Em Éfeso, por exemplo, onde vão trabalhar importantes pessoas, importantes personagens do Novo Testamento, Timóteo, sucessor de Paulo nesse local, e o apóstolo João encerrará também seu ministério nessa cidade, conforme a tradição, tá certo? Outra carta da prisão é Filipenses, escrita aos crentes de Filipos, uma carta em que Paulo não apresenta correções muito sérias. Então, quer dizer, uma carta muito diferente da carta de Paulo à primeira de Coríntios, tá certo? Uma carta em que Paulo traz repreensões severas, muito duras, muito pesadas, e que buscam a correção, buscam trazer a igreja para a correção do evangelho, né? Trazer a igreja para viver em comunhão, para viver de uma forma honesta, viver de uma forma correta. Então a carta aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta bastante diferente da carta que ele escreve aos Filipenses, tá? Aos crentes da cidade de Filipos, onde ele tece muitos elogios e muito encorajamento. A carta aos Filipenses ela está imbuída de muitos elogios e muito encorajamento a esses irmãos que tanto são úteis ao ministério do apóstolo Paulo. A cidade de Filipo, no norte da Grécia, na região da Macedônia, uma região pobre, mas mesmo assim os crentes filipenses auxiliando muito Paulo, inclusive financeiramente, tá certo? Também é uma carta da prisão, escrita entre 58 e 60 depois de Cristo. Da mesma forma que a carta aos Colossenses, inclusive uma carta escrita a uma comunidade cristã numa cidade em que Paulo não conheceu, inclusive uma cidade em que Paulo não trabalhou ministerialmente, né? Uma igreja que não foi fundada por ele, uma igreja que foi fundada por Epáfras, e Epáfras, tendo conhecimento de Paulo, se instrui com o apóstolo, tá certo? Busca conhecer mais acerca do evangelho e quer também que essas orientações de Paulo cheguem até
os seus irmãos em Colossos, tá certo? Então Epáfras é a ponte entre Paulo e os cristãos colossenses, uma carta maravilhosa que combate fortemente o gnosticismo, combate fortemente o misticismo, o judaísmo que está tentando se implantar naquela região. Uma carta maravilhosa escrita na prisão entre 60 e 61 depois de Cristo. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses é tradicionalmente aceita como as primeiras cartas, inclusive não somente isso, são tradicionalmente aceitas como o primeiro texto do Novo Testamento. A partir daquele estudo que fizemos acerca dos períodos, né, período da transmissão oral, que é o primeiro período em que os apóstolos saem para cumprir a grande comissão, né, de pregar, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, num primeiro esforço foi a pregação oral e o ensino e a presença dos apóstolos nos lugares em que estavam, comprovando a veracidade do que estava sendo pregado. Com isso, a necessidade da escrita surge num processo histórico. E nesse processo histórico, a primeira manifestação de necessidade de comunicação escrita surge com o âmbito das viagens missionárias de Paulo, e a cidade de Tessalônica apresenta, segundo a tradição, a primeira necessidade de comunicação escrita de um apóstolo. Quando Paulo prega em Tessalônica, funda uma igreja principalmente de gentios, e é fortemente perseguido pelos judeus, e para não perder a vida sai da cidade de Tessalônica, mas a primeira cidade em que para, preocupado no sentido da igreja não estar ainda solidificada, preocupado no sentido da igreja ser muito recente, ser muito nova. Escreve então uma carta a eles com orientações, a primeira carta e depois a segunda carta, que corrige alguns desentendimentos doutrinários, tá certo? Então essa carta nasce de uma necessidade, essa é a questão. Nasce de necessidade em relação a uma igreja nova, uma igreja recentemente formada e imatura ainda. Então Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, conforme a tradição mais aceita, dando início à tradição escrita do Novo Testamento, escrita provavelmente ou de Atenas ou de Corinto, entre 50 e 52. Se a tese de Hansen para a carta aos Gálatas estiver correta, a carta aos Gálatas é a primeira escrita em 49, se não, a carta aos Tessalonicenses escrita entre 50 e 52. E uma outra carta que foi escrita da prisão ainda é a carta de Paulo a Filemon, que na verdade é uma pequena carta escrita a esse cristão, Filemon, um cristão que Paulo não ganhou para Cristo, mas um cristão que provavelmente tinha algum conhecimento de Paulo, da importância de Paulo, provavelmente viu Paulo pregar, tá certo? E a situação que gera a necessidade dessa carta envolve um outro cristão que estava na condição de escravo, era escravo de Filemon, fugiu de seu senhor e encontra-se com Paulo no momento em que Paulo está preso em Roma. E quando ele encontra-se com Paulo, ouvindo a pregação, ouvindo o ensino, vem ao conhecimento de ambos que Paulo era conhecedor do seu antigo dono, na verdade, porque ele havia fugido, não havia sido liberto. Era conhecedor do seu dono. Por mais terrível que seja a escravidão, o período de escravidão, por mais que isso seja algo em desagrado a Deus, era existente. E o que Paulo faz nessa carta é extraordinário, porque ele não incentiva a insurreição, simplesmente, a guerra civil ou a rebelião contra os seus senhores. Mas Paulo destrói a noção da escravidão por dentro, desde o seu princípio básico. O princípio básico da escravidão é que um homem é melhor do que o outro, e um homem pode ser proprietário da vida de outro homem. E Paulo não ataca a parte superficial, Paulo ataca o âmago da questão. Ele ataca a célula-mãe desta miséria, dessa desgraça que é a escravidão. Paulo, escrevendo a Filemon acerca de Onésimo, que era esse escravo fugitivo, Onésimo que estava junto com Epáfras, e volta com esta carta, a carta de Paulo a Filemon, tratando acerca da condição em que Onésimo deve ser aceito, deve ser recebido por Filemon. Paulo fala com Filemon de forma amistosa, de forma cordial, são cristãos, e ele, no desenvolvimento dessa carta, fala acerca de Onésimo e diz para que ele receba este
não como um mero fugitivo, não como um mero escravo, mas como um irmão em Cristo. E a partir dessa nova ideologia, a noção da escravidão está sendo destruída, corroída por dentro. É esta influência do cristianismo que vai mudar a noção de escravidão do Império Romano. A escravidão vai persistir durante um tempo ainda, mas vai ser lançado já o pressuposto necessário para se destruir com essa tese. Infelizmente a Igreja Católica, na continuidade histórica, por conveniência, fecha os olhos para a realidade daquilo que Paulo já havia asseverado em Filemão. Mas graças a Deus, ao longo da história, isso vai ser futuramente transformado e a escravidão será aniquilada, né? Apesar que algumas pessoas em locais remotos ainda passem por situações de escravidão, e até em locais urbanos, né? Há aquela escravidão no sentido da pessoa não ter acesso, não ter conhecimento dos seus direitos e ser usurpada de seus direitos por pessoas levianas, né? Mas a escravidão no sentido mais ideológico já foi destruída aqui nessa questão da carta a Filemon. Uma carta muito importante. E finalizando esse quadro aqui, temos as cartas pastorais, primeiramente a Tito e depois 2 cartas a Timóteo. Essas 3 cartas aqui, elas comprovam algo que não pode ser investigado através do livro de Atos dos Apóstolos, que é exatamente acerca do quadro geral das viagens missionárias de Paulo. Atos dos Apóstolos descreve pelo menos 3 viagens, encerrando com o encarceramento de Paulo em Roma. Só que com o conteúdo dessas 2 cartas pastorais, descobrimos que Paulo empreendeu uma 4ª viagem, e que aquele primeiro encarceramento em Roma não foi o final do seu ministério. Talvez tenha sido o final do ministério de Lucas. Lucas não tenha tido oportunidade de relatar mais fatos acerca de Paulo, por motivos desconhecidos, talvez a sua morte. Mas essas 3 cartas, a Tito e as 2 a Timóteo, mencionam outras cidades que não foram registradas nos itinerários de Lucas. Então, por exemplo, acerca da carta de Paulo a Tito, ele fala da cidade de Nicópolis, e que pretendia se encontrar com ele. E depois na carta a Timóteo, isso é dado como realizado, como feito, como concretizado. Então Paulo escreve ao seu cooperador Tito, que irá trabalhar na ilha de Creta, e tem a responsabilidade de organizar o corpo eclesiástico na região e a liturgia. E Paulo confia essa importante, essa árdua, difícil tarefa a esse seu cooperador de muita capacidade e muita confiança. Essa carta foi provavelmente escrita no ano de 60 d.C. E finalizando as cartas paulinas, temos a primeira e a segunda a Timóteo. A primeira provavelmente escrita da Macedônia, tá certo? Quando Paulo instrui seu cooperador a trabalhar na igreja de Éfeso, inclusive um trecho muito belo em que Paulo fala para não deixarem, eles não se abaterem, não deixarem desprezar o seu ministério por causa da sua tenra idade. Então Timóteo era novo em relação aos padrões da época, em relação aos cooperadores locais, né, em relação aos ministros da época, e a idade que eles tinham para ganhar, para obter respeito, tá certo? Para obter respaldo nas suas palavras. Então Timóteo era novo em relação a eles, mas Paulo endossa o seu ministério com a sua autoridade. E finalmente a segunda carta de Paulo a Timóteo, que encerra o ciclo ministerial do apóstolo Paulo, escrita no segundo encarceramento, tá certo? Depois da 4ª viagem missionária, possivelmente Paulo tendo viajado por essas regiões, colocado seus cooperadores para organizar as igrejas, talvez tenha visitado a Espanha, uma afirmação, não é uma comprovação muito forte, mas é possível. E com o recrudescimento da perseguição aos cristãos dentro do Império Romano, Paulo é novamente encarcerado, quando então é martirizado, tá certo? Então essa carta pode ter escrita a primeira entre 65 e 66 da Macedônia, e a segunda em 67 d.C., quando é encerrado o ministério apostólico de Paulo, tá certo? Então aí temos um quadro geral das epístolas paulinas, tá certo? Agora vamos, de forma bastante rápida, fazer um breve comentário sobre cada carta, especificamente, sobre cada carta, principalmente no que diz respeito ao propósito, porque já temos visto aí local e data.
Tá certo? Então, primeiramente, a carta aos Romanos, temos aí na página... Só um minuto. Local e data, destinatário, conteúdo principal e propósito, na página 52, tá certo? Conteúdo principal e propósito da carta aos Romanos. O conteúdo e tema principal. Essa epístola é tão rica em doutrina que se torna um tanto difícil determinar qual é o seu tema principal. No entanto, alguns entendem que o seu tema principal é o Evangelho como justiça de Deus. Outros temas muito importantes são a justificação pela fé, um tema caríssimo para a igreja protestante. A justificação pela fé, a carta assim a coluna mestra, né, da reforma protestante, é a justificação pela fé. A revelação natural, inclusive o texto da revelação natural também surpreendente, né, quando fala que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, né, aquele que sem lei cumpriu, aquele que Paulo fala, por exemplo, em Romanos, né, que se um gentil sem lei cumpre as coisas da lei, a sua justiça ali é reputada por lei. Então vemos aí como Paulo não se apega, né, a certos rótulos e a certos sistemas de pensamento fechados e pré-determinados, né? Paulo, ele avança muito além disso, ele deixa a inspiração do Espírito Santo levar ele muito além, além das fronteiras do que se discutia na época, do que se entendia na época. Ele de fato produz algo muito novo e muito extraordinário, mas fundamentado naquilo que já era revelado, tá certo? Ele não está colocando coisas estranhas à Escritura, mas ele está indo no mais profundo do significado das Escrituras. Vemos aí, por exemplo, esses temas: a revelação natural, a universalidade do pecado, outro tema também extraordinário discutido em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como o apóstolo Paulo fala. Vamos ver aqui a revelação natural, a universalidade do pecado, a propiciação feita por Cristo Jesus, acerca da fé, capítulo 4, o pecado original, o companheirismo de Cristo, a eleição e rejeição de Israel, tá certo? Aí quando Paulo nos compara Israel à figueira e nós como jambuzeiros bravos e enxertados à figueira original, tá certo? Analogias que Paulo faz, extraordinária. Os dons espirituais, aí começa a surgir as listas de dons, tá certo? As listas de Romanos, as listas de Coríntios, as listas de Efésios, que compõem um quadro geral dos dons, tá certo? Do dinamis do Espírito Santo no Novo Testamento, certo? A eleição e rejeição de Israel, os dons espirituais e o respeito à autoridade. Propósito: embora haja profundos argumentos nesse documento, ele é de natureza epistolar. É uma carta que Paulo escreve para expressar seus sentimentos pela comunidade cristã de Roma e para comunicar-lhe o plano de Deus para com a humanidade. Ele começa a carta com alguns comentários preliminares, preparando seus leitores para tudo quanto ele pretende escrever. Então temos aí o modo como Paulo se dirige a esses cristãos. Paulo não fundou a igreja de Roma. A tradição católica atribui a fundação da igreja de Roma a Pedro, com o intuito de fazer uma ponte entre o papado romano e o apóstolo Pedro. Então existe essa intenção, né? Existe esse propósito aí na afirmação da tradição de que Pedro foi o fundador de Roma. Mas o mais provável é que a igreja de Roma tenha nascido do episódio de Atos dos Apóstolos, em que há o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, e os cristãos falando em diversas línguas, né, inclusive línguas de diferentes nações, encontravam-se ali também forasteiros romanos, conforme é descrito por Lucas em Atos. E esses forasteiros romanos ouviram primeiro a propagação através da manifestação das línguas e depois ouviram a pregação de Pedro, tá certo? E muitos se batizaram e se tornaram cristãos naquele momento e voltaram para a sua terra. E acreditamos que dentre os que voltaram para suas terras, romanos que fundaram esta igreja, que depois vai ser alvo do apóstolo Paulo quando escreve a eles, estando em missão na cidade de Corinto. Não é conhecedor desses cristãos, sabe da importância dessa igreja, tem algumas informações acerca dela e escreve a eles um grande
um grande tratado teológico que é suporte doutrinário para eles, para futuramente ir até eles e ter melhor conhecimento acerca dessa comunidade cristã. Tá certo? Então temos aí a situação da carta aos Romanos. Agora vamos partir para a carta aos Coríntios. Então, acerca dos Coríntios, temos aqui também o propósito. Vamos ver aqui. Há na questão da carta aos Coríntios a possibilidade de terem sido 3 cartas na verdade. É interessante mencionarmos isso. 3 ou 4 cartas. Embora o Novo Testamento contenha somente 2 cartas aos Coríntios, com base no capítulo 5 e 9, verifica-se que Paulo escreveu pelo menos 3 cartas àquela igreja, das quais uma se perdeu no tempo. Mas, ultimamente, com base em 2 Coríntios 2,4, estudiosos acreditam que Paulo escreveu 4 cartas a esta igreja, das quais 2 desapareceram. Se isso for verdade, então a ordem das cartas ficaria da seguinte maneira: primeira carta perdida, 1 de Coríntios 5,9. Nossa primeira carta ficaria em segundo lugar, portanto 2 de Coríntios, e a terceira de Coríntios, terceira carta perdida, conforme 2 de Coríntios 2,4, e a nossa 2 de Coríntios seria então a última carta, portanto a 4ª carta aos Coríntios. Tá certo? Então, se essa tese for verdadeira, houverem 2 cartas perdidas, provavelmente o que temos disponível hoje para o nosso corpo doutrinário é a 2ª carta de Coríntios e a 4ª de Coríntios. A primeira e a segunda tendo se perdido. Mas o que acontece? Mesmo esse conteúdo tendo se perdido, não tendo sido preservado, em hipótese, né, o que chega para nós é o suficiente para a nossa salvação. Essa é a questão. Não é necessário empreender-se buscas arqueológicas no sentido de se encontrar essas cartas, porque provavelmente seria impossível. O que temos é aquilo que é suficiente para a nossa salvação. Então temos aí a carta aos Coríntios. Acerca do tema principal, temos o tema principal da epístola é a purificação da igreja de falsas ideias com respeito ao ministério e do orgulho pessoal e intelectual, de males sociais e de outras irregularidades existentes na igreja. O propósito, tanto a primeira como a segunda epístola aos Coríntios foram escritas de formas ocasionais, com a finalidade de disciplinar o comportamento desregrado existente naquela igreja, pois os gregos, especialmente os de Corinto, eram muito licenciosos, devassos e imorais, haja vista que a condição imoral é vividamente percebida no fato de que o termo grego korintianozomai, agir como um Corinto, tá? Korintionizomai, agir como um Corinto, passou a adquirir o sentido pejorativo de cometer fornicação. Ali havia o templo da deusa Afrodite, deusa da fertilidade, com umas 1000 prostitutas sacerdotisas, tá certo? Então a grande fama, né, da leviandade, da licenciosidade dos cidadãos de Corinto e a questão a má influência do culto à deusa Afrodite e a questão da prostituição institucionalizada nessa cidade levaram Paulo a ter fortes combates ali com relação à personalidade, né, com relação ao culto à personalidade, né, a soberba, a arrogância de muitas pessoas, ao espírito de facção que reinava ali naquela igreja e problemas de ordem moral e ética. Mas, por outro lado, foi uma igreja que rendeu muitos frutos. Quando, por exemplo, Paulo fala que ele não lhes falta nenhum dom. Então há um grande paradoxo, né, no sentido desse problema moral, mas também há um grande louvor no sentido dessa manifestação dos dons. Paulo trabalhou arduamente nessa igreja e conseguiu, né, manifesta isso também nessas cartas, fundar uma grande comunidade, né, as quais presta seu auxílio e pelas quais trabalhou e lutou. Agora, partindo para a carta aos Gálatas, vemos, por exemplo, aqui na questão do conteúdo principal, o tema principal dessa epístola é a justificação pela fé. Nessa epístola, Paulo se esforça para combater o legalismo judaico trazido por alguns cristãos vindos do judaísmo. De certo modo, o apóstolo expõe o pior aspecto de sua personalidade, pois ele usa palavras bastante pesadas para se opor aos cristãos legalistas que defendiam a circuncisão. Uma dessas palavras pode ser lida no capítulo 5:12.
onde ele desejava que tais cristãos fossem castrados. Parece que ao escrever essa epístola, Paulo se sentia bastante aborrecido com os ataques dos legalistas, de forma que ele usa palavras amargas e cortantes, saindo completamente de seu âmbito natural, de seu caráter diplomático e piedoso. Então temos aí a situação da carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, se fruto da primeira viagem missionária de Paulo, temos aí características que inclusive podem estar bastante de acordo com o que vemos em Atos. Paulo em Atos, no início das suas viagens missionárias, ele ainda é um Paulo bastante explosivo. Vemos aí o problema que Paulo tem com João Marcos, quando ele desiste de uma viagem e na outra ocasião de viagem missionária ele rejeita a presença de João Marcos, o que causa uma divisão entre ele e Barnabé, tendo Paulo que continuar com Silas, depois agregando Timóteo ao seu grupo, mas se apartando de Barnabé, quando então só vai haver uma reconciliação mais à frente. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, vemos que Paulo está reconciliado com João Marcos, e provavelmente já teria se reconciliado com Barnabé antes disso. E o que acontece? Com isso vemos Paulo uma pessoa bastante enérgica ainda. E uma vez empreendida a primeira viagem missionária e a pregação pela região da Galácia do Sul, liberta as igrejas desse conceito judaico de salvação, esse conceito subordinado à lei de Moisés. Paulo o subordina à graça em Cristo Jesus. Só que logo após ter continuado suas viagens missionárias para outras regiões, tem notícia de que os judaizantes invadem aquelas igrejas e destroem com seu ministério, inclusive deturpando o seu nome, degradando o seu ministério. E Paulo escreve a eles nesta energia. Por isso que encontramos na carta aos Gálatas este clima de peso, esse clima de guerra, esse clima de luta, de batalha. Então Paulo está batalhando pelos Gálatas, inclusive usa palavras pesadas até com os cristãos gálatas, falando que eles começaram bem, mas estão terminando muito mal. Começando pela graça, estão se subordinando agora à lei. Mas a carta aos Gálatas expressa, na verdade, o grande amor de Paulo por esta comunidade, tá certo? A carta de Paulo aos Efésios, podemos falar aqui brevemente acerca do seu conteúdo principal. O principal tema dessa epístola é a unificação da igreja, especialmente entre os judeus e gentios. Nela, Paulo nos faz saber que o propósito divino é estabelecer e completar o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Essa palavra, corpo místico, não é tão forte quanto nesta carta, quanto nessa comunidade, a carta de Paulo aos Efésios. Aqui é onde Paulo fala que os cristãos estão assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa carta é de uma profundidade extraordinária. E Paulo sabia que tinha que empreender todo esse conteúdo, tinha que empreender toda essa capacidade, porque eles estavam lidando com uma comunidade muito avançada, uma comunidade muito erudita, uma cidade de uma importância política, uma importância cultural, uma importância econômica muito significativa. E a igreja que nasce nessa cidade também é uma igreja muito importante, muito influente. Então Paulo ele emprega uma argumentação muito profunda. A carta aos Romanos, uma argumentação muito teológica. A carta aos Coríntios, escrita a partir de uma necessidade ocasional, uma discussão muito prática. E a carta aos Efésios, uma argumentação muito mística, de muita profundidade, de um conteúdo muito profundo. É impressionante aquilo que Paulo desenvolveu na carta aos Efésios, tá ok? E aí na continuidade temos a carta aos Filipenses, como já esclarecido, essa carta aos Efésios, aos Filipenses, as cartas da prisão, tá certo? Como já vimos lá no quadro geral. E com relação ao conteúdo, temos aqui o principal tema dessa epístola, Filipenses, página 60. Essa é a epístola mais pessoal que Paulo escreveu. Nela ele expressa seus sentimentos de mais profunda gratidão pela contribuição financeira feita pelos cristãos de Filipos. Então temos aí o clima dessa carta aos Filipenses. É um clima muito pessoal, muito amistoso, muito diferente da carta aos Gálatas, tá? Muito diferente da primeira carta aos Coríntios. É uma carta muito amistosa, escrita a amigos, tá certo? Então Paulo está grato por esses cristãos, está agradecendo a eles pela grande ajuda.
E sempre gosto de ressaltar, os cristãos do norte da Grécia, da região da Macedônia, uma região pobre, mas uma igreja com quem Paulo contava, inclusive financeiramente, para o seu ministério. Maravilhoso, uma carta com muitos louvores à atitude desses cristãos. E aí, continuando, temos a carta aos Colossenses. Como já falei, Paulo não fundou esta igreja, mas a ponte que faz a ligação entre ele e esta igreja é Epáfras, tá certo? Então Paulo envia essa carta por meio de Epáfras. Essa epístola é de grande valor para a fé cristã, porque ela fornece um grande cunho teológico, nas suas declarações sobre a obra universal do Senhor Jesus Cristo. Põe em evidência a relação entre a história da salvação em Cristo e a criação inteira, quando alarga assim o horizonte cristão a todo o universo. Aborda a questão de grande relevância tanto para os antigos quanto para os nossos dias, e trata de assinar a essência do Evangelho em proveito de qualquer argumento filosófico. O tema é a supremacia e plena suficiência de Cristo. Então temos aí a carta aos Colossenses se desenvolvendo nesse âmbito cristológico universal, tá certo? Nesse âmbito muito importante, e principalmente que Paulo estava combatendo contra gnósticos, estava combatendo contra judaizantes, tá certo? Contra essa categoria de hereges que estavam tentando entrar na igreja e desvirtualizar doutrinariamente esses cristãos. Por isso Paulo discute essas questões de muita relevância. A carta aos Tessalonicenses, conforme a tradição assevera, a primeira carta escrita, o primeiro texto, na verdade, do Novo Testamento, se Gálatas não for o primeiro, tá certo? Com relação ao conteúdo, podemos dizer aqui, logo após a saudação de abertura, Paulo expressa seus agradecimentos pela maneira exemplar com que a comunidade recebeu a fé cristã. Em seguida, Paulo, fazendo uma retrospectiva, faz uma apologia de seu trabalho missionário em Tessalônica e volta mais uma vez para o procedimento dos leitores, e conclui esse trecho inicial da epístola com um testemunho cheio de gratidão a respeito de seu relacionamento com a comunidade e com uma intercessão que se enquadra no esquema de abertura da epístola. Então temos aí a carta aos Tessalonicenses sendo desenvolvida para uma igreja nascitura, uma igreja nova, uma igreja que precisa de desenvolvimento espiritual e doutrinário, e uma igreja que nasce perseguida já. Por isso, inclusive, vemos nas duas cartas aos Tessalonicenses o tema do arrebatamento da igreja. Porque os cristãos, preocupados com aqueles que estão morrendo em virtude da perseguição, temem que os seus amados não conheçam o Senhor Jesus, porque estão morrendo, estão sendo perseguidos. E os cristãos novos na fé entendem que Jesus virá em corpo novamente. E se esses cristãos estiverem mortos, como eles vão conhecer o Senhor? E é onde Paulo desenvolve o tema do arrebatamento, ok? Onde Paulo, imbuído da inspiração do Espírito Santo de Deus, esclarece a eles e a nós acerca das últimas coisas. Então, uma carta que também traz um cunho escatológico muito importante. Então, entramos nas cartas pastorais, conforme já esclarecemos. A primeira, a carta de Paulo a Timóteo, fortalecendo seu ministério, endossando seu ministério, incentivando que ele desempenhe esse ministério de forma brilhante na cidade de Éfeso, tá certo? A primeira. E a segunda, que vem a ser a última carta do apóstolo Paulo. Entre a primeira e a segunda temos a carta de Tito, tá certo? Então a carta de Timóteo desenvolve-se no âmbito de instruir este cooperador a organizar o corpo eclesiástico na cidade de Éfeso. E instruir também as qualidades necessárias que tem que se buscar naqueles que são ordenados ao corpo ministerial. A carta a Tito, o cooperador a quem Paulo está instruindo para trabalhar na ilha de Creta, tá certo? Organizar o corpo eclesiástico e organizar a liturgia naquela cidade. Ele confia a Tito porque ele entende que é uma pessoa pronta para esse trabalho, porque o trabalho foi por demais árduo, principalmente pela má fama que tinham os moradores dessa ilha, má fama de serem preguiçosos, serem indolentes, mas Paulo confia a seu obreiro nesta dura missão. E finalizamos aí as cartas de Paulo com a carta a Filemon, tá certo? Um pequeno trecho aí de um papiro muito antigo encontrado na carta a Filemon, onde Paulo combate a escravidão a partir da sua célula-mãe, que é o falso entendimento de que existem homens melhores do que outros e que podem ser donos de outro. Paulo fala: nós somos todos filhos de Deus,
nós somos todos irmãos em Cristo. Você não receba seu escravo Onésimo como um escravo mais, mas sim como um irmão em Cristo Jesus. E assim temos a grande obra das cartas de Paulo.